Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Meu cabelo hoje tá que tá, hein? Boa noite, boa noite. Frase do dia. Olá, oi pessoal, vão entrando. Eu vou escrever aqui o tema da live. Só um pouquinho, Evelyn. Relacionamentos. É sobre que outro precisa e não sobre o que eu quero. Oi, pessoal, vamos chegando, vamos chegando. Vamos se aproximando. Evelyn, enviando o convite. Oi, Juscelia, tudo bem? Olá, Oi, tudo jóia? tudo bem? E você, Fábio? Tudo bem. Tô gostando do pessoal, dele que dele nos coração ali, ó. Ah, já Dele você que dele. começou? Pessoal, como sempre, iniciando, lembre do coraçãozinho, lembre do aviãozinho, convidar as pessoas para participar da nossa live. Isso. O pessoal já está entrando aqui. Já tem bastante gente. E como sempre, o Marte, companheiro de guerra aqui, ó. Ô, Fábio, que gostoso. Eu também estou com a minha companheira aqui de guerra. Ó, aguinha. Ai, ai. Olá, minha filha Oi, entrou, pessoal. beijinha. Minha irmã, que é aí de Blumenau, Valéria. pertinho Que de... legal. Oi, Renata. A Renata conseguiu Tati. assistir os meus stories hoje. É? Tá te acompanhando. Uhum. Tá acompanhando. Renata, nossa guerreira de ser essência também. Obrigada, Oi, Juju. Renata. Chegando, chegando, chegando. Fábio, Viu? quanta Descobri coisa mais boa. uma coisa, Evelyn. O Viu? quê? Descobri mais uma coisa na live. Na O quê? live, se você apertar no ao vivo, você consegue ver quanto tempo tem de live. Ou quanto tempo falta ainda para terminar. Ah, isso aí é coisa boa, hein? Olha lá, minha É, irmã. Ô, eu guri. sempre tinha o meu relógio aqui, ó, para controlar. Agora eu descobri uma coisa nova. Agora é um luxo. E assim a gente vai se aprimorando. Ontem, primeira coisa. Ontem eu era um tema bastante importante, né? Hoje também é, mas ontem era sobre saúde. E, eu tirei os comentários fora. E aí eu vi que baixou a interação. Eu queria ver com o pessoal que já entrou na live agora, se é preferível deixar os comentários que vocês vão escrevendo, ou se eu desativo os comentários, vão escrevendo sim ou não. É, segundo ponto, fazer uma contextualização geral. Possivelmente tem algumas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Nós estamos com uma série de 21 despertares, 21 encontros, divididos em 6 fases. A fase um nós falamos, melhor, né? Melhor, né, Reginaldo? Também penso que sim. Uhum. Deixar manter os comentários, tá? Então, o primeiro despertar, né, o despertar individual. E no despertar individual nós trabalhamos o nosso eu interior, a nossa criança interior. Tá bom, Renato. Vamos deixar os comentários. O eu interior, depois nossa relação com o pai e com o sucesso. Terceiro despertar, nossa relação com a mãe e a prosperidade. Prosperidade é felicidade. A felicidade leva a fazer as coisas com alegria, e essa alegria gera uma riqueza,
que pode ser material quanto de conteúdo interno, que vai levar uma abundância. Abundância é tudo que está além do necessário, ou seja, eu tenho tanto sentimento bom dentro de mim que eu consigo espalhar para todos. Eu tenho tanta coisa material comigo que eu consigo ajudar outras pessoas. Para então chegar no quarto, que é o sucesso. O sucesso é a união da prosperidade com a riqueza e com a abundância. E finalizamos ontem com eu e a saúde, a minha relação com a saúde, pensando nas relações entre nós, a nossa criança, o pai e a mãe. E agora estamos iniciando a fase 2, que a fase 2 é o despertar coletivo. E esse despertar coletivo, ele envolve relacionamentos. Relacionamento seja com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos, com os colegas de trabalho, relacionamentos no geral. E aí a frase do dia vai ser o seguinte: relacionamentos é sobre o que o outro precisa, não sobre o que eu quero. Sobre o que eu quero de benefício para mim ou sobre o que eu quero para outra pessoa. É sobre o que a outra pessoa precisa. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender a lei do equilíbrio, do pertencimento, da hierarquia, nós conseguimos respeitar o outro lado. Vamos lembrar de novo, coraçãozinho e compartilhamento. E, Evelyn, é com Oi, você. Você está ouvindo bem? Oi, Evelyn. Oi, tá me ouvindo? tá me vendo bem? Tá ouvindo? Vai. Então vamos lá. Agora tô. Agora eu tô. Isso. Fábio, eu começo agradecendo essa possibilidade de estar aqui refletindo sobre isso, né? Eu e o outro, essa qualidade de relacionamento, o que eu posso, na interação com o outro, oferecer, né? E aí tem um ponto, ó, bem interessante. Mas antes, quero agradecer o pessoal que está aqui com a gente, participando, que gostoso, tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Oi, Wagner, seja bem-vindo. Gostoso. Algumas pessoas estão aqui, me conhecem como coach, tá? Ricardo Lemos está aqui, como professora, Rafaela. E hoje eu vou falar de um outro lugar dentro do que eu tenho trabalhado com a visão familiar sistêmica, né, Fábio? Você está aí Uhum. no Rio Grande do Sul, fazendo todo um movimento, nós aqui no estado de São Paulo, e olha que coisa mais bonita que é, né, essa conexão e essa expansão dessa visão familiar. Sheilinha acabou de entrar, Oi, gostoso. Sheila. E aí, Fábio, eu gostaria de iniciar esse processo aqui com uma atividade, né, que vai ser fundamental para toda a nossa discussão aqui nessa noite. Então, eu vou convidar a todos a fechar os olhos e fazer um momento agora de conexão com si próprio, né? Então, eu vou pedir para fecharem os olhos. Viu, Evelyn? Viu, Evelyn? Posso fazer uma pergunta capciosa? Pode. Cuidado, hein, Fábio? Tá. Essa atividade é sobre o que nós precisamos, vai melhorar o nosso aproveitamento, ou é uma atividade para você também, você se conectar? É sobre nós? É sobre nós ou é sobre você? Ou é sobre todos nós? Então, a primeira parte é sobre mim, né? Eu comigo mesmo. E depois, Aham. Fábio, lá no final da live, eu quero te pedir um tempinho, porque aí vai ser a conexão com o outro. Top. Isso aí. Tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Primeira Tá parte, bom, vamos lá. quero convidá-los para fechar os olhos. Respira, faça uma inspiração, uma expiração.
e entre em contato com você, com o que está vindo agora de sentimentos, emoções, que informação que vem para você no seu corpo. Quando eu relaxo, quando eu me permito, tal qual a meditação, sempre vem algo para que eu possa entrar em contato. Então, deixa o teu corpo falar. Às vezes eu sinto uma parte um pouquinho mais pesada, uma dorzinha de cabeça do lado direito, um ombro esquerdo, um peito apertado. Relaxa o seu corpo e se permita acessar informações que vêm para você agora. Imagine atrás de você, do seu lado direito, o teu pai. Ou essa energia da função pai. Imagine do seu lado esquerdo, atrás de você, a sua mãe. Ou essa energia da função mãe. Mais uma vez, faça uma inspiração. Uma expiração. E agora, bem devagarzinho, vai voltando para cá, abrindo seus olhos. Então, Fábio, eu começo dizendo, quando a gente fala de relacionamentos, seja em diferentes situações, eu no relacionamento social com um amigo, com uma amiga, eu nas relações de trabalho, um companheiro de trabalho ou um chefe, eu na relação com um parceiro, uma parceira, eu na relação com os meus pais, eu na relação com os meus filhos. Então, quando eu me relaciono com alguém, essa outra pessoa, ela sempre vai falar de mim, algo que é meu. E isso tem a ver com o quê? Qual é o lugar que eu ocupo no sistema familiar? Qual é o meu lugar? Da onde eu falo quando me relaciono com o outro? Né? Nesse lugar de filha e nesse relacionamento com pai e com mãe, muitas histórias, muitas experiências, muitas vivências acontecem. E eu, quando me relaciono hoje no aqui e agora, tudo isso vem junto comigo. E o meu corpo, que foi um pouquinho do exercício que eu fiz agora, carrega essas informações, carregam essas histórias. Vou te dar um exemplo. Uma vez uma pessoa veio para fazer uma constelação e ela dizia assim: Evelyn, eu não me sinto pertencente ao grupo de amigos, eu não me sinto pertencente no meu ambiente de trabalho. Gosto muito do que eu faço, aonde eu estou, né? Eu gosto da empresa, mas eu tenho essa sensação. E até na minha família, no meu núcleo familiar. E aí nós fomos, então, para esse movimento, para esse olhar, né, fenomenológico. E aí, o que apareceu? Uma mãe que não se sentia nessa condição, ela teve os filhos numa idade, ela era muito nova, então quando teve o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e ela não se sentia nessa relação com os filhos, nessa condição. Não se permitia estar Uhum. nisso. E aí, esse foi o início da constelação, quando a gente entendeu, né? E essa mãe não conseguia olhar para esses filhos, ela tinha dificuldade de tocar. O final da constelação foi muito bonito. Essa constelando, essa pessoa que veio para constelar esse tema, estava no colo da mãe. Travou.
Oi, Evelyn. Voltou. E também foi um momento que essa filha começou a tomar dessa mãe, né? Então, quando hoje, nesse momento, ela diz assim, no momento que ela veio para fazer a constelação, eu não me sinto pertencente, então, como é que ela se relaciona com o outro? Ela sempre olha. Tá trancando aí, tá? Evelyn, Evelyn, vou te desconectar e reconectar. Que tá, vamos lá. Vamos tentar. Vamos ver. Ah, Fábio, Voltou. Tá carregando, tá carregando. eu tô te vendo Hum, com tranquilidade. Pra mim não tá carregando, Evelyn. Oi, Evelyn. Conectar aqui. Reconectando. Às vezes acontece isso, pessoal. Normal. Vamos ir pra página. Evelyn. Eu tô reconectando com a Evelyn. Eu Isso. acho que é a internet dela. Isso, agora vai dar certo. Tá, deixei no 4G. Vamos ver se. Vou. E aí foi muito interessante esse processo, né? Essa possibilidade da gente olhar para essa nossa história e acessar, né, memórias e acessar informações, isso é importante nessa posição que eu ocupo com o outro nesse momento presente. E aí é como se ela tivesse se preenchido de algo que ela não tinha preenchido, que é esse olhar da mãe, essa Uhum. disponibilidade da mãe. Então, de que lugar eu falo com o outro? Se tem a história que me marca e que me impede lá é, na minha relação aí com os meus pais, né, de tomar o essencial necessário, na vida adulta eu sempre vou projetar no outro uma necessidade minha e vice-versa. O outro também projeta em mim uma necessidade que ele tem a partir do quê? Da história dele. E aí, quando você diz, né, o que eu posso fazer, o que eu posso ofertar para o outro? Eu só posso ofertar coisas, aquilo que eu tenho, né, e que estão bem estruturadas dentro de mim. Ô, Fábio, eu tenho os meus grupos no WhatsApp, Facebook, que eu estou sempre disponibilizando conteúdos, conceitos de Bert Hellinger e de outros autores, e eu selecionei algumas frases
que eu percebi que, de alguma forma, as pessoas mobilizaram conteúdos nas pessoas que me acompanham aí nesses grupos. Então, eu queria até Tá. trazer aqui algumas frases. Sente aí, como é que fica quando você, né? E as pessoas também podem ir interagindo aqui com a gente, falando qual é a percepção que vem. Olha só que interessante. Uhum. Não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Outra frase. Isso de amar sem esperar nada em troca é bonito em contos de fadas. Mas na vida real, um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre dar e receber. Pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Uhum. Aí tem uma conversa entre mãe e filha. Minha filha, cadê o seu pai e sua irmã? O papai está colocando ela para dormir, mãe. Ela chorou muito? Perguntou a mãe. Não, não se preocupe. O papai é uma boa mãe. E a outra ideia é: há duas maneiras de ser rico. Uma é ter tudo o que você quer e a outra é estar satisfeito com o que você tem. Pensando na relação pai e mãe, então é isso. O quanto é importante para o filho ter essa possibilidade de tomar do pai e da mãe. Quando isso acontece de uma forma saudável, isso vai refletir, vai ter os seus desdobramentos nessa relação com o outro. Uhum. Quando eu tô na falta, me faltou o olhar da mamãe, o carinho, o colo. Eu não estou liberado para olhar para o meu pai no meu lugar de filha. Eu preciso da permissão da mamãe. E quando não há, eu sempre vou olhar para o meu pai a partir o quê? Dos olhos da mamãe, da percepção da mamãe. E aí Uhum. eu estou dividindo uma história com a mamãe. Eu não estou no meu lugar de filha. Então isso é tão importante, Fábio, né, para nossa condição na vida adulta. E aí os relacionamentos fluem. Então, quando eu trago essa ideia, né, de troca, toda e qualquer relação é uma relação de troca, cuidado, a disponibilidade, a parceria, a sinceridade, sempre tem que ser uma relação de toma lá da cá. Né? A única relação que isso não vai valer é eu em relação aos meus pais. O filho em relação aos pais toma dos pais. Uhum. Né? E a forma, a gente fala sempre que a forma de agradecer isso tudo que eu recebo é dando vida, gerando outras vidas. Mas na relação que não seja essa, minha, como filha em relação aos meus pais, sempre tem que haver essa troca. Se não há troca, o que acontece, Fábio? Desequilíbrios, Equilíbrios, exatamente. desentendimentos. Que esse desequilíbrio, Evelyn, eu fiquei quase 8 anos em mundo corporativo, né? E hoje que eu estou do lado de fora, eu consigo identificar todos os momentos de desequilíbrios. Quando há uma relação, por exemplo, principalmente de manipulação no sentido de se criar estratégias, por exemplo, para você. Bom, eu preciso que fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal comprem a minha ideia. Para isso, eu preciso criar uma estratégia para influenciar essas pessoas para que elas façam o que eu quero, né? Muitas vezes tem o seu lado positivo nisso, mas eu sempre me perguntei, agora aqui me pergunto cada vez mais, mas será que é realmente isso? Será que diz respeito em relação ao que eu quero ou é em relação ao que precisa ser feito? Sabe? Eu tenho me questionado muito em relação a isso. E, e a maioria das empresas estão nessa relação de um certo desequilíbrio, principalmente nesse momento de crise, né? Que as empresas precisam vender, precisa fazer a economia circular. E o que que acontece?
muitas vezes, e tem muita gente, muitos e muitas pessoas, eu falo do comercial, mas tem de outras áreas também, que usam de uma série de artimanhas que entram na tua mente e começam a disparar os gatilhos e conseguem consolidar uma venda. E é isso que eu fico me perguntando, será que o mundo ele tá ainda com esse olhar de eu disparo os gatilhos na mente da pessoa e aí eu vendo um produto? Será que ela realmente está precisando daquilo? Ou será que é eu que estou querendo isso? Né? Então Isso, eu o que que queria que você... você, Evelyn, não está aparecendo aqui, vou te desconectar e reconectar, tá? Estou te vendo tranquilamente. Você não me vê? Não, e algumas pessoas comentaram também aqui. Claro. Eu vou É? desconectar e reconecto. Vamos lá. Ah, agora sim. Sim, Agora estou te vendo, estou te vendo. tá. Tá carregando a imagem, estou te ouvindo Uhum. e tá carregando a tua imagem. Tá carregando. Eu vejo você Tá perfeitamente. carregando. Será que é o meu Tá. sinal aqui? Eu acho que é o teu sinal. Carregou, Fábio? Não, eu te vejo assim, mas ele tá carregando o vídeo e tô te ouvindo bem. Mas pode ir Eu tô. falando, Evelyn. Vamos lá. Pode, pode ir É, falando. de fato, quando você diz isso, a área comercial, ela sempre vai se utilizar dessa estratégia, né? Uma estratégia de venda. A imagem ainda não está nítida, é isso, Fábio? Não, não tá nítido. Vou tentar ver se eu. Uma outra posição, vamos ver se eu consigo. Consegue? Não, Não? não. A imagem tá travada. Mas pode ir falando, Evelyn. Pode ir Então, falando. vamos lá, De vamos lá. repente, Então, Fábio, o que você está me dizendo é isso mesmo, é uma estratégia de vendas, né? E estimular gatilhos. uhum. Isso funciona, sim, né? Nessa relação de vendedor e cliente, e comprador, é, vai funcionar, sim. O, Não tô ouvindo. Agora, foi? Ok. Eu sei que o áudio está bom e a imagem, não sei se fluiu agora. agora tá voltando a imagem. Tá bom, vamos lá. Imagem travada, o áudio está bom. Então, assim, a gente É, sempre tem que pensar, olha que momento que nós estamos, né? É... Agora é um momento que eu preciso olhar para o outro, eu preciso é, perceber, sentir a necessidade do outro. Nós estamos num momento de troca. Porque tem pessoas que realmente se veem o quê? Sem uma condição de trabalhar livremente, ter o seu retorno financeiro. Então, tem muitas pessoas que estão entrando numa condição aí bastante preocupante, né? Que gera desequilíbrios. E quem pode estender uma mão, quem pode vir com uma ajuda,
Esse é o momento que a gente tem que olhar para isso, para a necessidade do outro nesse sentido. Né? Então, só olhar para vendas no sentido de ganha. Em ambiente laboral, a gente sempre fala que tem que ter a relação ganha, ganha, ganha. 3G, né? Ganha eu, ganha Uhum. a minha empresa, ganha o cliente. Porque para gerar esse equilíbrio na troca, quando um só ganha e o outro perde, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa que lucra muito, vende, você trouxe exemplo aí da venda, vende muito bem, lucra muito. Se são trabalhadores que têm muitas horas de trabalho, uma alta demanda, muita pressão, o quanto eles estão sendo sugados e o quanto há um desequilíbrio nisso. Eu, por um tempo, também trabalhei como coach, sabe, em micro e pequenas empresas. E aí, o que você vê quando há isso, uma questão de muita pressão, muita demanda, metas para se bater, e nem sempre essas metas são tangíveis. Você vê pessoas adoecendo. Uma, duas, aí daqui a pouco você tem um grupo, daqui a pouco você tem uma organização adoecida. Então, eu sempre falo o seguinte: quando você tem a condição de que um ganha muito ou ganha muito bem, a curto prazo isso Uhum. funciona. A médio e longo prazo, Uhum. não. Qualquer outra Por isso relação. que essa é uma questão assim de situações que eu via no mundo corporativo referente a relações. Ou seja, uma movimentação muito rápida das pessoas dentro das suas funções. Então, tudo que era cargo de gestão e liderança não ficava mais do que um ano liderando o mesmo time. E o que eu via, mas isso deixando bem claro que pode ser uma percepção minha, mas eu sempre me perguntava por que que em 6 anos eu tive 7 gestores diferentes, uma movimentação muito grande. Há um desenvolvimento grande, porque você tem que se adaptar muito a todos esses gestores. Por outro lado, você não consegue ganhar profundidade no relacionamento, porque o gestor ele tem que fazer várias coisas, influenciar o time, enfim, e ele não chega a criar o relacionamento do ganha-ganha. Eu ganho, o colaborador ganha, a companhia ganha e o cliente ganha. Ele fica numa esfera pequena, né, que não deixa aprofundar. Eu queria ouvir de você, como que você percebe os relacionamentos, que eles estão se transformando de agora em diante. Como que vai ser esse nível dos relacionamentos, principalmente no nível empresarial? Isso. O Bert vai falar de níveis de consciência, né, Fábio? Então, assim, Uhum, tudo vai acontecer a partir de consciência. Todo movimento sistêmico, a grande possibilidade é podermos ganhar consciência do que está acontecendo, do que aconteceu, né? E quando uhum, eu ganho consciência, integro uma situação, né, acolho, integro, dou um bom lugar, aí é possível fazer diferente. Então vamos lá, né, nessa questão aí organizacional. Se as pessoas não se veem, se as pessoas não se percebem, a gente está olhando para quê? O que está ganhando força? Está ganhando força o produto, está ganhando força a lucratividade. uhum, Então, uhum, esse momento que a gente está vivenciando agora, que é o voltar para si, é ganhar consciência do meu valor, do valor do outro, e aí vem as consciências que eu estava te dizendo. Então, primeira parte é a consciência individual. Como eu estou aqui uhum, fora, né? Qual é a minha consciência de ser humano? E aí uhum, vem a segunda consciência, que é grupo, né? A gente olha para o núcleo familiar, onde a gente recebe, integra o quê? Valores, regras, normas, tudo começa lá no núcleo familiar. E isso vai ter os seus uhum, desdobramentos nessas relações, por exemplo, laborais, de trabalho.
né? E aí, então, é um olhar para o grupo e depois um olhar mais amplo, de uma consciência. O Bert fala de uma consciência espiritual, né? Que a gente está falando, essa troca ela tem que ser baseada em valores. Então, hoje muito se fala em agregar valor. Uhum. Bah, olha que interessante isso que você está falando. Amanhã eu vou trazer uma pessoa, um convidado especial, e eu conversei com essa pessoa hoje à tarde, e eu fiz uma pergunta: e como seria, o que que seria necessário para você vir a Passo Fundo para realizar um trabalho assim? E essa pessoa me respondeu: depende o valor que nós vamos gerar para Passo Fundo. E aí essa pessoa me respondeu, e eu não estou falando em gerar valor monetário, só monetário. Eu estou falando em gerar valor para as pessoas. Tipo, essa pessoa me pegou de surpresa. Nós que trabalhamos com pessoas, desenvolvimento de pessoas, constelação, a gente tem isso muito claro. Mas a resposta, assim, me chocou na hora, sabe? Que foi uma resposta muito profunda. Por isso que amanhã vai ser uma apresentação top. Eu já coloquei, assim, de surpresa. É uma pessoa do Rio de Janeiro e vai trazer muito conteúdo, muita sabedoria. Uma pessoa que foi executiva em várias empresas, e vai trazer toda essa abordagem, que já está atuando nesse pensamento que a gente está levantando, né, do valor. E eu fico muito feliz Pensamento que a gente sistêmico. está na mesma frequência, né? Até o final da live a gente vai saber quem é esse convidado de amanhã, Fábio. Todo Não, não, só quem tiver na live amanhã que vai saber. Você está entendendo bem de marketing. É um olhar Não, é uma pessoa sistêmico. maravilhosa. Eu confio em você, Fábio. Essa é uma relação, né? Relação de confiança, relação, a gente diz, a relação do filho com os pais tem que ser uma relação de entrega. E se isso acontece, se essa relação, lá no meu sistema de origem, acontece com uma relação de confiança e de entrega, isso também vai acontecer em outras situações, que é isso, no ambiente de trabalho também, né? Como que um líder pode conduzir uma equipe? Né? Dado um objetivo, como é que as pessoas podem ter ações convergentes? A partir do quê? Então, hoje já se fala de valores de um líder. Né? E quais são esses É, valores? e tem mais uma coisa, assim, que o que eu percebi, que os meus maiores mentores nunca foram aqueles que trabalhavam dentro da empresa. Sempre foram os mentores que eu tinha fora da empresa e que não tinham nenhum interesse pelo meu desenvolvimento, que não tinha nenhum vínculo empregatício de relação comigo. Ou seja, se eu me desenvolvesse ou não, para ele não ia fazer diferença nenhuma. E eu comecei a olhar e estudar várias empresas também em nível de relacionamentos. Então, acontece muito de ter coaches e mentores, mas bem no fundo tem um interesse por trás. E eu penso que o interesse maior tem que ser no desenvolvimento dessa pessoa, né? E eu diria o seguinte: tem pouquíssimos líderes que conseguem chegar nessa profundidade. Porque você entra num nível que não é só conseguir aquilo que eu estou precisando, é também entregar algo àquela pessoa que ela precisa, né? Não O é que você só está sobre o falando? que eu quero. O que você está falando de uma relação de Oi? troca? O que você está falando é uma relação de troca. Tá Tá me ouvindo? cortando? Relação de troca. Oi? Oi, Evelyn. Foi? Deu uma travadinha. Voltou. Agora eu estou te vendo. Tô. O que você acabou de falar, Fábio? Relação de Agora troca, sim. né? Sobre a profundidade da liderança, sobre o interesse desse líder no relacionamento,
não um relacionamento superficial de entendimento, de um bom relacionamento, mas uma relação onde há uma coisa sólida, uma coisa construída, uma relação de confiança. E não estou só te passando uma informação, porque logo ali eu vou querer que você me faça algo. Mas sim que eu estou te passando isso porque eu realmente quero que você cresça. E teve um líder, uma grande líder que eu conheci nessa companhia, que ela me falou o seguinte: Fábio, eu te aconselho você. Oi, Claudiane. Eu te aconselho pegar mentores fora da empresa, porque essa mentoria fora são pessoas que estarão comprometidas com o teu desenvolvimento, porque elas não vão estar ganhando nada se você crescer ou não. Então elas vão estar Tá bom, compartilhando Fábio, a posso? sabedoria delas, te ajudando no desenvolvimento. É, travou um pouquinho, Travou, agora agora sim. voltou. Isso. Ô, Fábio, sabe o que eu falo? Isso é um processo burro, Fábio. É buscar mentores e coaches fora da empresa, porque assim, qual é o meio pelo qual qualquer organização sobrevive? Criatividade e inovação. Concorda comigo? Uhum, Você já sim. esteve dentro de grandes empresas. Você estava, né, falando Uhum, para mim. Criatividade e inovação. Criatividade e inovação vem através da onde? Da onde vem? Pessoas. Pessoas uhum. criando, pensando. Então, não é um processo burro se eu não valorizar pessoas, se eu não olhar para o potencial humano, né? Então, Uhum. logo depois da minha graduação aqui em Campinas, eu fui para uma especialização que se chama Desenvolvimento do Potencial Humano nas Organizações. Sequência, travou um pouquinho. Tá me escutando, Fábio? Travou. É. Na sequência, Fábio, o meu mestrado foi em liderança criativa. Travou, Evelyn. Ah, Travou? E agora? travado. Foi? Agora Agora estou para mim ouvindo. tá Agora fluindo. tô. Então vamos lá. Tá. Então, assim, criatividade e inovação depende de pessoas, né, Fábio? Então, assim, e é na interação, é na troca, é na informação, estudo, pesquisa. E é no contato desses líderes com as suas equipes que é possível ter ideias criativas. É abrir espaço para que as pessoas possam trazer isso. Então, pessoas, 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 possibilidade. É olhar para o potencial humano. Viu, Evelyn? A pessoa que vai estar apresentando amanhã, ela entrou. Ela entrou. Já faz alguns minutos Uhum. que ela entrou. Ela está aí assistindo, tá? Então, tá bom. Amanhã nós vamos saber quem que é essa pessoa. E deixa eu te falar outra coisa. E eu tenho uma série de. Eu sempre, em todo esse período, né, de vivência, eu tenho meus blocos de notas, que eu vou anotando o que vai acontecendo no dia a dia. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Oi? Eu Tá. tô te ouvindo. E aí é o seguinte, então eu já tive, sei lá, nem parei para contar, mas na minha vida profissional toda, uns, sei lá, 15 gestores, e eu tenho uma lista de tudo o que eles faziam de bom, eu ia anotando, e tudo que eu percebia que eu teria feito diferente, sabe? E depois da live eu sempre posto uma foto com a frase do dia e posto ou um vídeo ou uma foto com um textinho. E hoje eu vou postar um vídeo contando alguns acontecimentos de alguns gestores que eu tive. Em específico e um negócio assim que aconteceu que foi, para mim foi a gota d'água. Para mim foi a gota d'água assim em questão de credibilidade e confiança de um líder, né? E muito relacionado
a isso tudo que a gente está falando, do relacionamento, do olhar ganha, 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 onde todo mundo sai ganhando. Então, eu vou estar postando esse vídeo depois explicando, narrando a história, tá? Apresentar. Evelyn, nós estamos com Chegando. faltando um pouquinho mais de 10 minutos aí, tá? Se alguém tiver Tá alguma bom. pergunta, eu sei que alguém perguntou aqui, passou. Se alguém tiver perguntas, vai colocando agora, vamos procurar interagir e responder as perguntas do pessoal. Completando um pouquinho o que você falou, né? Olha como é importante a relação de confiança, de olhar para o outro, valorizar o potencial. Sabe aquela experiência do Bert nas tribos Zulus, né? Quando alguém fazia algo de errado, ele era colocado no centro de uma roda e todas as pessoas ao redor ia falando uma situação boa, uma qualidade daquela pessoa que estava ali. Para lembrar o quê? Para lembrar a essência das pessoas. Organização, Uhum, toda e qualquer organização é uma organização social, composta de pessoas. Então, se esse agregar valor não estiver com esse olhar voltado para o que as pessoas vão receber, o que as pessoas vão poder ter com elas, né? Ou o que elas vão poder desenvolver de potencial humano, não flui aquilo que eu te falei. Sabe qual é o desdobramento disso, Fábio? Pessoas adoecidas. pessoas adoecidas. E eu penso assim, eu já estou na minha. Eu já montei 3 empresas, estou na minha quarta empresa. Estou com um esboço de mais 2, que eu preciso de mais parceiros para colocar rodar. Eu tenho uma habilidade para criar negócios e tive experiência em 5 grandes empresas, né? E o meu pensamento dentro das empresas que eu criei sempre foi o seguinte: cada colaborador que entrava, eu pensava o seguinte: e se essa pessoa que está entrando fosse ou meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, ou minha esposa? Como que eu desligaria essa pessoa? Porque quando você pensa em relações de família, que é próximo, como que eu vou desligar ou demitir um filho, né? Não, agora você não é mais meu filho. Não existe isso. Ou então, não, agora você não é mais meu pai, não é mais minha mãe. Isso não existe. Então, tem uma série de coisas que você passa a fazer para preservar esse relacionamento, para fazer com que ele flua. E quando você faz isso em relação a um pai ou uma mãe, a gente já sabe, nós passamos os últimos 4 dias falando sobre isso. Qual é o reflexo na nossa vida, né? Então, quando nós olhamos para um colaborador, um relacionamento ou até mesmo uma amizade, de agora, bom, você não é meu parente, você não é da minha família, agora eu te tiro fora, né? O quanto nós estamos perdendo com isso. Ô, Fábio, quando você diz isso, eu penso num parente, numa pessoa próxima, você está falando de uma relação de afeto. E eu vou te trazer uma experiência que eu vivi muito próximo de pessoas, alunos meus que estavam em RH e que tinham que fazer uma demissão lá de 5, 10 funcionários e vinham, professora, como que eu faço isso? O sofrimento Uhum, de pessoas que têm um olhar mais humano, como que eu desligo alguém, né, que tem uhum. por trás disso uma família, né, tem o sustento de uma família. Então, assim, olha, o sofrimento. E é isso, porque vem de uma relação o quê? De afeto. Isso. Quanto nós temos aí de tempo, Fábio? Temos, tem uns 10 minutos, 8 10 minutos. minutos. Tá. Então, eu gostaria de pensar, né, pensando no nosso tema dessa live, eu gostaria de fazer o último exercício, a Paula que tá me monitorando, né? E a possibilidade da gente entrar em contato com uma pessoa que nós nos relacionamos e o que essa pessoa pode contribuir com o meu processo
de formação, com o meu potencial humano, né? Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer o exercício todo, mas eu deixo isso como um exercício para a gente, né, poder fazer até após a live. Então, assim, Tá, imagina. viu, Evelyn? Oi. Evelyn, já aproveito então para antes do exercício que todos os dias nós temos uma tarefa. Primeiro dia foi postar uma foto nossa, cada um postar sua foto, uma palavra que melhor representasse aquela foto e marcar o @seressênciapf. No segundo dia postar uma foto da mãe, no terceiro uma foto do pai e hoje vamos postar duas fotos, uma de um amigo ou de uma pessoa muito próxima e outra de um colega de trabalho que a gente tem um nível de consideração muito grande. Então vocês reflitam sobre essas duas pessoas, postam lá no History e marca o @seressênciapf e coloca uma palavra para cada pessoa. Que vamos externalizar isso. É uma forma de botar a pessoa no meio da roda e começar a dizer as coisas boas que ela tem. Muito bom. Consegui? Nós temos mais aí um tempinho? Tem, 50 minutos agora chegamos. Então, vamos lá. Eu vou, de novo, convocá-los, convidá-los a fechar os olhos, né? E entrar em contato. Imagine à sua frente uma pessoa que trouxe para você essa possibilidade de desenvolver algo dentro de você que você até então não tinha acessado, né? Eu disse que nesse ambiente laboral existe uma necessidade, uma importância da criatividade, do afeto. Quem foi para você uma pessoa que representou isso? Alguém que olhasse para você e despertasse essa condição? Que relação que foi estabelecida que gerou uma condição de confiança, de troca, de dar a mão um para o outro e o outro para um. E agradecer. Faça um movimento, um sinal de agradecimento a essa pessoa. O outro, ele sempre vai ser um espelho para mim. Tanto nas características a serem melhoradas, como eu falei com a Claudiane na live de ontem, as nossas sombras, os nossos sofrimentos, as nossas dores. Como também o outro pode sinalizar aquilo que eu tenho de mais amoroso, a minha essência. Então, faça uma reverência, como um agradecimento e a possibilidade de reconhecimento do que é meu. Gratidão por fazer parte da minha história. Devagarzinho, vamos abrindo os olhos, voltando para cá. Fábio, eu agradeço muito essa oportunidade de troca. Essa afetividade que você sempre demonstrou desde a primeira vez que nós nos comunicamos. Mesmo que virtualmente, né? Você trouxe isso para mim. E como tem sido bom, todas as vezes que eu converso com você, eu sempre sinto isso nos nossos momentos de troca de informações, a sua afetividade, sua amorosidade, e o que você tem estabelecido comigo, que é exatamente isso, um olhar humano, Uhum, uma relação de uhum. confiança. Gratidão por esse convite, gratidão
por essa relação que temos estabelecida até então. E eu sinto a mesma coisa, já comentei com a Lu, minha esposa, comentei com a Claudiane, o quanto esse movimento ele aproxima pessoas maravilhosas, e você é uma dessas pessoas que há uma conexão muito grande desde do primeiro contato, e você entrou num grupo de WhatsApp sem nós nunca ter conversado, eu te mandei um convite, e ali começou a construção de um relacionamento, né? Uhum. E penso que já iniciamos com um nível de confiança bastante alto. Eu fico muito honrado por você fazer parte de tudo isso que a gente está construindo. E sou muito grato a você, muito grato a Claudiane, ao Luciano, que são pessoas que estão nesse movimento há mais tempo e que começaram a nos mostrar, pelo menos para mim, que há uma possibilidade diferente de se criar relacionamentos fora do padrão que estamos acostumados e que tem como ganhar muito mais, como todo mundo ganhar muito mais, sem estar olhando para uma coisa, né? Olhar essencialmente para o relacionamento. Então, muito grato, muito obrigado. Estou bem feliz que você começou a se desafiar e que você veio aqui apresentar a live junto com nós. E tem mais assunto, tá? Que eu quero abordar junto com você. E já falei demais. Muito obrigado mesmo. Muito feliz, Fábio, muito feliz mesmo. Agradeço a participação de todos aqui nessa live. Tem muita gente mandando recadinho aí, ó. Claudiane, a Elide, minha irmã. Agradeço toda essa participação, Reginaldo, toda essa amorosidade. Tá, vai, eu vou falar então quem vai estar conosco amanhã. Essa pessoa que Ah, estará com nós, ela escreveu o seguinte, vou dar uma dica. vai lá. Grata pela contribuição, essa pessoa falou, escreveu, tá? Poxa. Quem, quem pegou a mensagem, já Ah, entra lá e curte o canal dela. Já vai ver quem é essa pessoa, Marise, tá, pessoal? Gratidão a todos. Eu vou postar o videozinho contando a história lá do líder, do gestor. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Evelyn. Obrigado, pessoal. beijo, até.